Eu vim aqui hoje contar uma história de amor. Quem gosta de história de amor? Todo mundo gosta, né? De um casal chamado Duda e Adelina, Rodolfo e Adelina, que se conheceram lá nos anos 47 e, quando noivaram, se apaixonaram muito. Eles sempre são eternamente apaixonados até hoje, eu acho, e resolveram noivar. Quando noivaram, eles escreveram num livro, que tinha livro de noivos, naquela época tinha, que eles queriam ter 20 filhos. E eles só tiveram 16. E eu, então, estou nessa... Eu sou a sexta desse grupo. Isso tudo acontece numa pequena cidade chamada Luiz Alves, no interior de Santa Catarina. Eles tinham um pequeno negócio de secos e molhados, que naquela cidade vendia tudo. Vendia roupa, vendia o alimento, vendia as coisas para casa, vendia tecido. Em 1957, eu já tinha nascido. A minha mãe grávida, claro, do 7º, não pôde vir a São Paulo fazer as compras. Quem vem? O seu Duda, o poeta. Ela era empreendedora e ele era o poeta. Como bom poeta, ele comprou um tecido errado, que encalhou. Ao invés de fazer drama, a dona Adelina viu ali o quê? Uma oportunidade. Ela pegou esse tecido, contratou 2 costureiras, desmanchou uma camisa e ali ela começa a costurar, primeiro dentro de casa, depois aluga uma casinha lá na frente, e ali então começa a história da Dudalina. E eu conto que a minha mãe, o não nunca existiu, eu nunca vi a minha mãe aceitar o não facilmente. Eu lembro que eu era pequena, eu fui uma vez viajar muito pequenininha, fui com ela vender camisas no interior, eu cansada, queria voltar, ela grávida. Ela falou, filha, eu só vou voltar quando eu vender a última camisa. Então, para mim, eu sempre falo, não, eu já tenho. Eu vou sempre à procura do sim. E essa história continua lá em Luiz Alves. Depois, ela dá uma casa de presente para nós em Camboriú. Nós ficamos 1 ano só os filhos nessa casa de férias. Vocês têm ideia o que é 12, 14 crianças todas juntas? Como é fácil lidar? Então, o que ela fez? Ela comprou uma loja, meu pai comprou uma loja em Camboriú e as filhas trabalhavam com a minha mãe durante o verão e os filhos com o pai. Isso fazia com que ela tinha dinheiro, naquela época só tinha essas lojas em Camboriú, para investir na fábrica. E assim foi. Os filhos foram crescendo, precisava estudar em Blumenau, a história começou a ficar cara quando ela estava já indo para o 16º filho, então ela resolve mudar com a família inteira para Blumenau. Aqui começa uma nova fase, os filhos já estão mais envolvidos nos negócios, cada irmão, de alguma forma, passou pelo processo da Dudalina. Quando chegou em 74, gente, quando eu falo essas datas, eu fico meio assustada comigo, tá? O meu irmão foi para a Espanha comprar uma tecnologia, falou, precisa ir 2 moças. Eu fui, aprendi a tecnologia, implantei na Dudalina. E em 77, essa empresa da Espanha, então, me convida para trabalhar para eles no Brasil. E era o meu grande sonho, sair de casa, do meio daquele... Já era jovem, já tinha 21 anos. Eu era diretora da empresa, mas eu falei, não, eu vou nessa, vou aprender, vou sair de casa. Eu lembro que é uma outra frase que eu gosto muito, eu perguntei para uma pessoa, o senhor acha que eu devo ir? Ele falou, se você for, você pode se arrepender. Mas se você não for, você vai se arrepender o resto da sua vida. Eu nunca me arrependi. Fui, inclusive, eu achei que era para Fortaleza, me mandaram para Montes Claros, lá em Minas Gerais, foi bárbaro. Eu trabalhei 1 ano na fábrica como chefe das instrutoras. De lá, eu quis mudar para Belo Horizonte, fui para Belo Horizonte, eu tentava abrir um negócio, alguém me contratava. Então, eu abri várias fábricas, até que quando chegou o final de 83, eu falei, agora eu quero morar em São Paulo. Quero ir para a grande capital. Não tinha nem emprego. Eu falei, vou arrumar emprego e tal. Meus irmãos souberam, então falaram, Sônia, volta e abre o escritório de São Paulo, monta a estrutura de venda. Naquela época, quem mandava eram os grandes magazines. Aqui, quem é um pouco... Vocês são muito jovens, mas tinha Mesbla no Rio, Sears, Mapping, C&A ainda está aí.
Então, eu vim, morando em São Paulo, indo para Santa Catarina, que a empresa é em Blumenau, e todas as semanas fiz esse caminho. Então, eu fui da produção durante um tempo, depois, durante outro tempo, eu fui de mercado, de abrir mercado, depois eu fui produto. Então, eu sempre tive muito envolvida em toda a estrutura da empresa, sempre muito interessada. E eu tinha uma característica que eu brincava com a minha mãe até sobre isso, que eu falava: mãe, eu acho que a senhora teve tantos filhos para ter uma mão de obra bem barata, né? Porque a gente trabalhava desde criança, lá em Camboriú ainda, voltando lá, eu era a melhor vendedora dela, eu tinha 8, 9 anos, mas adorava vender, eu sempre adorei vender, sempre adorei trabalhar. Isso acho que ela moldou os 16 filhos, ela e o meu pai, porque era muito, né? O meu pai era emoção pura. Eu falo que o meu pai nunca me deu um presente físico, mas ele me deu poesias. As poesias eu tenho até hoje, todas, num livro. Então, eu falo que quando é criança, às vezes você não entende, né? Depois, com o tempo, você vê que essa história está escrita para a eternidade. Então, nessas idas e vindas, a gente já tinha uma governança, né? Eram 16 sócios, a minha mãe teve uma inteligência emocional extremamente incrível, ela e meu pai, eles passaram tudo para os filhos lá em 84. Ela saiu da executiva da empresa e foi trabalhar com o que restava dos retalhos da empresa, fazendo patchwork, fazendo inclusão e trabalhando todo esse lado social. O meu pai faleceu em 96. Isso eu estou voltando lá, mas voltando agora à atual época, em 2008, essa grande mulher faleceu. E até ali, nós éramos uma família. A partir daquele momento, nós nos tornamos 16 famílias. São 11 meninos, são 5 meninas. Nem todos os meninos são tão bonzinhos. Nem todas as meninas são tão boazinhas. Tudo bem que hoje tem uma harmonia gigante, amo minhas irmãs de paixão, mas nessa época foi uma época começou uma época um pouco mais turbulenta, porque a grande matriarca não estava mais no meio. O meu pai, quando era vivo, ele tinha me dado uma missão que era complexa, está lá no livro da minha mãe, que era eu ser embaixatriz da paz. Alguém quer esse cargo aqui, no meio de 16 irmãos? 15 irmãos, né? Então, eu tinha essa missão. Então, era bem complicado lidar com isso, mas eu estava lá. Eu estava presidente da Dudalina. Eu sempre respondi a um conselho, eu sempre respondi aos acionistas, eu não tinha essa arrogância de achar que eu era dona e mandava sozinha. Sempre tive isso com muito respeito, porque quem é dono do negócio, mesmo que eu fosse acionista, eram os meus irmãos, que eram os acionistas. Em 2010, dentro disso, um irmão meu, que era presidente comigo, ele resolve, numa dessas coisas que a gente não gosta, que acontece na vida, ele resolve sair da empresa e vai seguir o caminho dele, mas não foi simples assim. Ele sai da empresa, mas aí foi ao mesmo tempo fantástico, porque eu vejo ali uma oportunidade única de transformar tudo. Até ali nós éramos uma indústria de camisas masculinas, vendíamos as nossas marcas no interior do Brasil e fazíamos muito private label para essas marcas como Brooksfield, Harris, Via Veneto, Azul naquela época. Então nós éramos, mas a gente não tinha visibilidade e a gente não tinha uma marca tinha marca, mas não era comercial. A gente não tinha ido para o varejo novamente. Em 2010, eu sei lá, um dia, eu não sou estilista, mas eu cheguei na empresa e falei: gente, eu quero mudar isso aqui tudo. Chama aí o pessoal de estilo, eu quero fazer uma coleção para mulheres, de camisas para mulheres. Me traz todos os tecidos que a gente tem, todos os aviamentos, vamos aqui criar uma coleção. E eu criei uma coleção muito rápida, junto, claro, com uma equipe maravilhosa que eu tinha. E eu falei: como é que eu faço isso para mostrar para o público? Na época, o João Dória tinha aquele shopping lá em Campos do Jordão, que era um shopping que só abria durante 2 meses no inverno. Eu liguei para ele, falei: você me vende um espaço? Ele vendeu. Eu fui lá, fiz essa loja, eu tenho casa lá, ficou fácil. Eu
O primeiro dia que abriu a loja já era um absurdo. No segundo dia, a pessoa que comprou uma no dia anterior, ia lá, comprava 3, trazia a mãe, a tia. Eu acho que eles encontravam gente na rua e levavam lá para a loja. Então, eu fiz o melhor teste de mercado que eu podia ter, porque eu estava com a barriga no balcão, eu estava vendo o que eu estava fazendo, e eu, no outro dia, segunda-feira, eu ia para a fábrica e vamos mudar esse negócio aqui. Vamos lançar uma coleção feminina, vamos contratar mais pessoas, principalmente eu só quero mulheres nessa linha. E dona Sônia, mas, gente, vamos fazer, vai dar certo. E isso tudo, eu trabalhava, a minha sala em Blumenau era uma sala gigante, não tinha portas, então tudo a gente decidia. Todo mundo me pergunta como é que chegou a Flor de Lis. Um dos meus estilistas, na época, um gerente de produto, o Hervé, eu cheguei para eles, para todo mundo, produto, e falei, eu quero um símbolo para a nossa marca. Vamos lá, gente, vamos criar o símbolo. Acho que naquele mesmo dia ele chega na minha mesa e fala, dona Sônia, aqui, ó, Flor de Lis. E aí começa, então, a surgir a camisaria feminina, em 2010, e a gente lança, a Flor de Lis, a gente lança isso, dá muito certo, em 2011 abrimos 30 lojas, 2012, 70, 2013, 100 lojas, e aqui eu tenho que passar por um processo muito complexo da minha vida. Conseguimos vender essa empresa porque tinha uma necessidade, as rupturas dentro da família eram muito grandes. Ok, vendemos a empresa, eu continuei presidente, mas em 2015 eu saí da empresa, fui para o conselho, mas ali aconteceu, foi feita uma fusão com a Restock, mas ali aconteceu uma coisa que era o meu sonho. Eu vou me dedicar ao terceiro setor. 2013, a gente já tinha começado o Grupo Mulheres do Brasil, né, está aqui agora, e estão lá as Mulheres do Brasil aqui. A gente tinha começado esse grupo e eu sempre quis devolver à sociedade aquilo que eu construí, então comecei realmente a me dedicar ao terceiro setor, à educação, que eu acho que é a única forma de salvar o nosso país, é a educação. Então, eu estou lá na Fundação Dom Cabral, mas também estou no Verde Escola, também estou no Instituto Ayrton Senna. Através das mulheres, eu falo que nós somos 50%, mas somos mães dos outros 50%. Então, eu acho que através de nós podemos mudar o Brasil. E hoje eu estou muito feliz, porque eu acordo de manhã tendo a certeza de que eu tenho que fazer algo para mudar o meu país. Eu tenho que transformar esse país que a gente vive, que a gente ama, num país melhor. Então, eu me dedico bastante a isso, eu acabo me envolvendo em várias causas que, às vezes, eu falo, meu Deus, por que eu fiz isso? Eu tenho mais um conselho, eu estou em mais um grupo de mentoria, eu estou fazendo palestras, mas Deus me deu, graças a Deus, essa bênção de hoje poder estar aqui, contando para vocês essa história que começa lá atrás, com uma mulher empreendedora chamada Adelina, com um lindo marido, Duda, que fizeram Dudalina, e seus 16 filhos, e hoje estar aqui falando para vocês e contando o tanto que eu ainda quero me dedicar ao meu país, o tanto que eu quero ajudar a transformá-lo. Muito obrigada.